Bom, pessoal, nós estamos num canal de filosofia, então a gente não vai poder deixar de responder a questão o que é filosofia. Só que para a gente responder essa questão, nós temos que abordar os vários sentidos que esse termo filosofia veio ganhando ao longo do tempo. Então, vamos começar aqui lá no iniciozinho de quando esse negócio de filosofia começou. Esse termo filosofia, ele vem de duas palavrinhas gregas, filosofia, amizade, sabedoria. Como foi que ele surgiu? Ele surgiu porque existia um cara que você conhece muito, que é o Pitágoras, aquele lá do Teorema de Pitágoras. E ele era um dos homens mais sábios da época dele. E todo mundo dizia, Pitágoras, você é muito sábio. Só que ele, com toda a humildade do mundo, dizia, não, eu não sou sábio, eu sou apenas um amigo da sabedoria. Eu amo conhecimento. Então, eu não posso dizer que eu detenha o conhecimento porque eu estou sempre buscando mais e mais conhecimento. E quanto mais eu sei que eu não sei, mais eu sei que ainda tenho a aprender. Então, é por isso que eu sou amigo do conhecimento. Eu sempre ando com ele, eu sempre ando buscando mais e mais conhecimento. Ok? Então, a gente tem o início da filosofia, a gente tem a cunhagem, a feitura desse termo filosofia lá com Pitágoras há 2.500 anos atrás. E a filosofia, nesse tempo, ela vem surgindo como um contraponto a um outro tipo de conhecimento que era o conhecimento mítico. O conhecimento mítico era aquele que dava explicação fantasiosa, mas dava sobre todas as coisas que aconteciam. Só que os caras já estavam de saco cheio de que, porque Deus quer, porque Deus tal quer, isso aconteceu por causa disso, sem ter uma explicação que fizesse muito sentido. Então a filosofia surge como contraponto ao conhecimento místico, como sendo o quê? Como sendo um conhecimento racional da realidade. Conhecimento racional no sentido de que é um conhecimento ordenado, sistematizado e lógico. É um conhecimento que é formado, que é feito com início, meio e fim. E que qualquer pessoa de bom senso, qualquer pessoa racional, pode chegar às mesmas conclusões que esse conhecimento oferece. Então, eu não preciso mais recorrer aos deuses para explicar as coisas, porque a filosofia agora traz um novo tipo de conhecimento, que é o conhecimento racional. E é um conhecimento sobre o quê? Também é um conhecimento sobre aquilo que o mito dizia. Um conhecimento da realidade. E quando eu falo aqui de realidade, não é um conhecimento de... Como hoje em dia, você tem a medicina, você tem a biologia, você tem a química, você tem a ética. São todos ramos do conhecimento que falam de determinada coisa. Eles falam da realidade, só que de apenas uma parte da realidade. A filosofia não. Ela vai falar da totalidade da realidade. Um filósofo, ele estudava botânica, estudava matemática, estudava física, estudava ética, estudava tudo, porque a filosofia era esse conhecimento racional da realidade, sendo que a realidade aqui é a realidade, a totalidade. Era o todo. E nesse negócio de estudar a realidade, o todo, a totalidade, nós tínhamos a percepção de que o homem e a natureza eram a mesma coisa. Esse negócio de que o homem está separado da natureza, que a gente tem que dominá-la e tal, isso é coisa já da modernidade, que quem fizer meu curso de filosofia vai ficar sabendo como foi que surgiu isso. Mas nesse tempo, realidade como totalidade era homem e natureza juntos, formando todo o universo. Nós não éramos algo à parte do conjunto todo da criação. Ok? Bom, mas passado vários anos, vários séculos, como eu já disse, a filosofia veio ganhando novos significados. Esse termo filosofia. Aí, quantos de vocês já ouviu falar de
visão de mundo, a filosofia como uma visão de mundo. Ah, a minha filosofia como sabedoria de vida, sabedoria de um povo. A gente sabe que a filosofia nasceu lá na Grécia Antiga. É uma criação dos gregos e é um privilégio do Ocidente. Só que a gente fala de filosofia chinesa, filosofia hindu, filosofia budista, totalmente diferente do termo original de filosofia. Então a gente já tem um terceiro sentido para o termo filosofia. A gente tem também, para quem não entende muito o que é a filosofia, para quem não entende para que serve a filosofia, Anderson, filosofia é só mais uma disciplina aí para a gente estudar, para a gente bater cabeça, para a gente responder mais questões no Enem. Bom, para quem não entende muito bem o significado e o papel da filosofia, pode achar que filosofia seja só mais uma disciplina escolar para encher linguiça. E a gente tem o último sentido da filosofia, que é o sentido que é adotado por aquelas pessoas, aqueles intelectuais, aqueles sábios, que tentam ainda resgatar o papel original da filosofia como um conhecimento de justificação da realidade. Filosofia sendo análise crítica sobre o fundamento de algo. Como assim, Anderson? A ciência surgiu 3 séculos atrás, a ciência experimental, como a gente conhece hoje, a ciência que permitiu eu estar falando com você agora através dessa câmera e que está sendo espalhado pela internet pelo mundo todo. Qual o papel e o significado dessa ciência? Quais são os fundamentos dessa ciência? Toda vez que os próprios cientistas começam a se perguntar, a fazer esses questionamentos, eles estão fazendo filosofia da ciência. Porque filosofia também é uma análise crítica dos fundamentos de algo, da validade, da justificativa. Determinado país quer fazer uma guerra, quer agir de determinada maneira com outro país. Questões morais, questões éticas, a filosofia vai dar respostas para isso. A filosofia como análise crítica do fundamento de algo para que possa ser justificado ou não determinada coisa. Olha só o papel, apesar de que a filosofia tenha diminuído o seu campo de ação, o seu objeto, mas olha ainda para essas pessoas a importância que tem a filosofia nos dias atuais. História. Como é que nós estamos contando a história do mundo, a história do povo brasileiro? Toda vez que um historiador faz uma análise crítica sobre os fundamentos da história, ele está fazendo filosofia da história. Ok, pessoal? Então, esses são os principais sentidos que o termo filosofia adquiriu ao longo dos anos. Primeiramente, como um conhecimento racional da realidade, sendo que realidade, a totalidade. Muito depois, apenas com uma visão de mundo, sabedoria de vida, disciplina escolar e, por último, análise crítica sobre o fundamento de algo. Mas quando eu digo por último, não quer dizer que foi o último sentido a surgir, não. É só aqui na ordem, porque essa análise crítica do fundamento de algo sempre foi um grande papel que a filosofia desempenhou no conhecimento humano. Ok? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês e até o próximo vídeo que a gente vai falar de ciência. Até lá!